Olá meninas, bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos estar dando continuidade à lição de número 20, que vai estar falando sobre racismo, superação e enfrentamento. Então, como nós vimos na semana passada, a palavra de Deus em Tiago 2:1 nos ensina que nós que temos a fé em Cristo, não podemos fazer acepção de pessoas, certo? Nós bem sabemos que o Senhor Jesus morreu na cruz por cada um de nós, independente de raça, posição social, credo religioso e etc. Jesus não fez discriminação de ninguém, ele se deu pela humanidade, né? Pelos pecados da humanidade, independente de qualquer pessoa, certo? Foi para todos que ele morreu naquela cruz. Então, mas hoje nós vamos estar pautados no racismo, que é realmente o tema da lição de número 20, né? Como afirma a nossa revista, racismo é uma potestade, pois tem a ver com as relações de poder, não é? É fruto do pecado, da soberba, do orgulho, da carnalidade humana. O racismo, por muitas vezes, ele se esconde através de brincadeiras. Pessoas, né, de mau gosto se utilizam de frases e, e piadinhas que colocam a pessoa negra em situação de inferioridade. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa, um colega de trabalho, que ele, na brincadeira, ele se referia, quando se tratava de pessoas com a pele mais moreninha, ele chamava como ele me chamava. Muitas vezes ele me chamava assim, moreninha bombom. E quando se tratava de pele mais escura, né, mais acentuada, negra mesmo, ele falava, moreninha pneu. Então, assim, uma brincadeira que muitas vezes existem pessoas que se sentem mal, não é? Não era o meu caso, mas assim, moreninha bombom, ai que bom, né? O bombom, o chocolate é bem gostoso, né? Então, eu não me incomodava com esse tipo de brincadeira. As embalagens são sempre tão bonitinhas, atrativas, não é verdade? Mas há quem se incomode, né? Com esse tipo de brincadeiras e piadinhas de que se tornam de mau gosto. Tive uma amiga, a gente andava sempre muito juntas quando solteiras. Ela hoje já faleceu, mas ela tinha verdadeira aversão pelas pessoas negras e ela era negra, era muito interessante. Então, no nosso grupo, nós brincávamos muito com ela, encarnando, dizendo que ela casaria com um rapaz, né, negro. E ela dizia impossível. Ela rebatia na hora, né, com raiva, quando a gente brincava assim com ela. Mas a gente brincava de propósito, porque assim, gente, como ela mesma, sendo negra, tinha tanta aversão à pessoa negra. Eu ficava assim, conformada de ver como ela ficava chateada em pensar na possibilidade daquela brincadeira se tornar uma realidade. Então, ela rebatia na hora, quando a gente encarnava, né? Você vai acabar casando com um neguinho. E a gente brincava assim com ela. Olha, era o fim. Todo mundo jovem, a gente tinha o quê? Uns 18, 19 anos, mais ou menos, né? Então, há anos atrás. E aí ela dizia assim, impossível, pois se nem dou a minha mão para uma pessoa negra, não tenho nem amigos, colegas de cor negra. Impossível eu casar com um negro.
Gente, aquilo era chocante. Olha que normalmente as pessoas mais jovens, né, nessa idade que eu falei, não tem muita maturidade, né? Não tá nem aí, quer mais é brincadeira mesmo, encarnação. Mas aquilo na época já me chocava, porque eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? E olha que eu nem conhecia Jesus. E aquilo me deixava, assim, impactada com aquela atitude dela, né? Então, mas assim como ela, mesmo sendo jovem, há tantos anos atrás, tinha toda essa aversão, e sendo ela de origem negra, porque a família toda era, ainda existe hoje pessoas que trazem esse preconceito, que têm essa verdadeira aversão às pessoas de pele mais escura, né? Meninas. Mas assim, o racismo ele surgiu com a escravidão, né, dos negros, que na época eles eram considerados uma raça inferior, não é? As pessoas acreditavam que as pessoas negras elas tinham menor capacidade intelectual e isso trazia o domínio da raça branca, né? É, sobre os negros, lógico. Então, vale ressaltar que no Brasil o racismo é crime, previsto na Lei 7.716 do Código Penal. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado em ter esse tipo de comportamento, como eu citei aqui, alguns, não é? Quando se trata de você estar em público e de repente você ser até abordado, né, por uma autoridade policial por conta desse tipo de comportamento. Mas é claro que nós, que somos evangélicos, não é? Que temos a nossa fé em Cristo, não trazemos em nosso coração esse tipo de discriminação, não é? Porque à luz da Bíblia, não se reconhece o racismo, né? Não se fala no racismo na Bíblia, mas se fala em escravidão. A Bíblia fala em escravidão, né? Porque, mas em se tratando de uma estrutura econômica, né? Também na Bíblia fala da escravidão como consequência da queda humana, que através do pecado, né? Por exemplo, nós temos José, que não foi pelo pecado, mas ele diretamente dele, né? O pecado dos seus irmãos, o pecado da inveja, né? Que acabou vendendo o próprio irmão como escravo. Não é? José foi vendido como escravo para ir trabalhar numa outra nação por conta da inveja dos irmãos dele, né? E nós podemos citar também o próprio povo hebreu, que por um tempo ficou no cativeiro babilônico, não é isso? Trabalhando como trabalho escravo, não é? E isso não significava de modo algum cor de pele, mas sim o que eu dei como exemplo, a estrutura econômica e pela queda do pecado, porque o povo babilônico ele foi para o cativeiro, o povo babilônico, o povo hebreu foi para o cativeiro babilônico, por quê? Por conta da idolatria, né, do pecado, de ter se virado contra o Deus de Israel, né? Então Deus permitiu que eles fossem levados como escravos para uma outra nação, ok? Então o racismo e santidade combinam? Será? Combina?
É lógico que não, né? O nosso Deus, ele é santo. E nós somos chamados a viver esta santidade também, não é? Mas uma coisa fica clara para nós. Nós somos chamados a viver a santidade, mas isso não significa de forma nenhuma nos afastar de pessoas em nome dessa santidade. Não é? Eu tenho buscado a santidade, então eu vou ficar dentro da minha casa, vivendo para dentro da minha família, não quero muita ligação com as pessoas que não conhecem a Jesus, nada disso. Isso não existe, até porque Jesus, ele andava em meio à multidão e ele servia a essa multidão, certo? Que caminhava com ele. Ele pregava para essa multidão, não é verdade? Ensinando a palavra, restaurando vidas, curando pessoas, independente de quem quer que fosse. Então, nós não precisamos nos isolar para buscar a santidade, muito pelo contrário, a santidade ela precisa resplandecer no mundo, não é? As pessoas precisam olhar para mim e ver algo diferente em mim. Algo na vida dela mudou. Ela parece ser outra pessoa. É isso que as pessoas precisam ver em mim, certo? E então, e assim a gente vai fazer o quê? Nós vamos influenciar essas pessoas a conhecer também o caminho da verdade, que é quem? Que é Jesus, não é? Então, se eu me isolar, como eu vou resplandecer a glória de Deus? Como eu vou influenciar? Como eu vou pregar a palavra se eu estiver isolada? Não é? Na minha casa, no meu mundo. Não é isso, ok? Então, a Igreja Metodista, desde que surgiu, ela busca superar o racismo, como também qualquer outra forma de discriminação entre pessoas. Por isso, foi criada a pastoral da Igreja Metodista, que é contra o pecado do racismo. Afinal, a palavra de Deus nos ensina que devemos amar uns aos outros, certo? Lembrando sempre que o nosso Deus, que é o autor de toda a criação, não faz acepção de pessoas. Então, meninas, sede santo porque eu sou santo, diz a palavra. Busque a santidade, certo? Mas jamais fazendo discriminação entre pessoas. O Senhor nos diz para que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente da raça, independente do credo religioso, independente da condição financeira, não é? Nós precisamos amar uns aos outros. Nós dependemos um dos outros, não é? Nós não sabemos a hora que vai precisar de uma transfusão de sangue. Olha aí, já pensou? Aí você precisa do sangue e a pessoa que vai te doar o sangue é exatamente uma pessoa negra. Aí você tem aversão a negro. Oh, Jesus, em nome de Jesus, sejamos um só no Senhor. Amém? Esse é um mandamento do Senhor. Ame, 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 ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém, queridas? Então, que nós possamos nos levantar como um exército do Deus vivo que defende aquilo que o Senhor nos ensinou, o amor. Amém? Isso é o que Ele tem nos ensinado desde o tempo em que Ele esteve nesse mundo, certo? E continua nos ensinando hoje através da sua palavra.
Amém, queridas? Deus abençoe. Olha, estamos chegando ao final da nossa revista. Semana que vem, última lição da nossa revista, certo? Então, aguarde e até semana que vem, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê um domingo mega abençoado, em nome de Jesus. Beijo no coração, lindas. E até domingo que vem. Daqui a pouco estou postando a oração. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.